Fala, meus amigos! Estamos aqui em mais um episódio do Sampa Mais Digital, o podcast da Abrade. E hoje, em dia especial, temos um convidado que eu já estava ansioso para te receber antes de você vir para a Abrade. Você se lembra disso? A gente se falou lá atrás. Eu te chamei no LinkedIn, né? Sim. E, pô, que alegria, que felicidade te receber hoje. Obrigado, Domênico. Obrigado pelo convite. Domênico Massareto, da Rain. E eu não poderia estar mais à vontade com o Alexandre, meu co-host, Alexandre Garcia, da Que Agência honra. Hero. Muito obrigado, que honra estar aqui com essa figura também importantíssima do nosso cenário. E fico feliz aí pelo convite e por estar aqui nessa mesa, Que eu carinhosamente chamo de primo, não é? né? É Alexandre Garcia, mas não é família não, né? É só de peito, Família, sangue. família. Padrinho de casamento meu. É isso aí. Pô, que é delícia, história. cara. Que delícia. Meus amigos, eu estou aqui com um café, saboreando um café. Vocês não têm, né? Vocês só ganharam. Ai, essas são só para privilegiados. Olha lá. Bum! Café para criativos. Nada Boa. mais propositado. Hoje a gente aqui com a mesa recheada de pessoas criativas para a gente tomar um café brainstorm, café deadline. Nada melhor que fazer um anúncio, né? E Começar. o café briefing. Muito Legal bom. demais, cara. Parabéns Hoje aí. eu estou experimentando um café brainstorm, Isso né? aí. Para a gente Sem dúvida. poder embalar essa conversa e aproveitar então para a gente começar vossas apresentações. Ah, na verdade, antes que Joyce coma meu toco, eu vou anunciar que temos um filtro de Instagram agora. Na verdade, 3 modelos para que você que está assistindo possa usar. Use no Instagram, obviamente, né, um filtro de Instagram e a gente possa compartilhar, né? Marque lá a Brade Nacional, a gente vai compartilhar, colocar seu rostinho lá na mídia mais democrática do Instagram. Outra coisa é que se você não é associado ainda, você vai tirar uma foto desse QR Code aqui e vai fazer parte dessa comunidade maravilhosa que é a Brade, para que você possa sentar nessa mesa, colocar para jogo o seu expertise, possa aprender e fazer parte da evolução do mercado digital. É isso aí? Maravilha! Joyce está estupenda porque eu fiz o roteiro todo, olha só, ineditismos. Maravilha, vamos lá, Domênico Massareto, o dono da gargalhada mais gostosa do marketing, da inteligência artificial. Obrigado. Domênico, por favor, conta um pouquinho da tua trajetória. A gente estava conversando um pouquinho no backstage, né? Você, teu pai, né, trabalhava em agência, seu Humberto Massareto, É isso aí. né? Então, por favor, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, é isso. Meu pai era publicitário, então isso me permitiu conviver, né? Sentir um pouco do ar da agência desde a infância. Então, desde o começo da década de 80 ali, eu ia acompanhar meu pai, ia trabalhar, né, com ele. E me encantei pelo ambiente de agência, que era descontraído, era interessante, não parecia trabalho, né? Especificamente o departamento criativo, a gente está falando da era pré-computador, então os estúdios, né? Então os profissionais ficavam ali na frente de umas pranchetas gigantes, desenhando, pintando, colando, né? E eu olhei para aquilo e falei, pô, isso é exatamente o que eu faço em casa, quero trabalhar com isso, quero fazer isso da vida. Mas, de qualquer maneira, esse contato ainda na infância, acho que trouxe ali uma afinidade, quebrou ali um pouco o gelo, né, desse ambiente para mim, transformou esse ambiente num ambiente mais confortável. E por algumas reviravoltas ali da vida, eu, depois de querer ser engenheiro aeroespacial, eu queria projetar aviões. Uou! Depois de considerar também estudar a vida marinha, eu acabei seguindo o caminho da criatividade, então me formei em cinema, é, mas já sabendo que eu ia trabalhar em comunicação, em publicidade, né? Eu fui atrás mesmo, era do processo criativo, entender o processo criativo na faculdade de cinema, que
Isso em final da década de 90, parecia ser um curso que era mais voltado para o processo criativo, mas acabei chegando na agência, no departamento criativo de uma agência, né? Comecei, engraçado, né, que meu pai, ele começou ali no começo dos anos 80 em agência, e ele pegou no começo da carreira dele a transição para o mercado de trabalho, né, para uma agência onde tinha o computador. Então, o computador chegou na agência no começo ali da carreira do meu pai. Então, eu vi um pouco disso, né? Meu pai, logo no começo dessa transição, comprou um computador para a gente ter em casa, tive o contato ali com o computador. E na minha vez de entrar no mercado, era a internet que estava chegando, né? Então, a gente estava passando de um mundo da comunicação, trabalho de comunicação, onde não tinha internet, e de repente passou a ter, né? Então, foram 2 começos aí em momentos Você pegou de várias transição. ondas. Exatamente, né? Depois eu tive ali alguns anos de carreira, até que em 2007 eu abri a minha agência, que era uma agência digital, né? Cofundei a agência, da onde eu fui o diretor-geral de criação, né? E a agência foi lançada em setembro, outubro de 2007. E no Natal de 2007 foi lançado o iPhone, né? Então, na verdade, eu lancei minha agência quando estava acontecendo a transição para o mundo mobile, né? O mundo do marketing mais parecido com o marketing que a gente conhece hoje, que possibilitou redes sociais, né? Que trouxe o feed, que deu uma câmera de vídeo para toda pessoa, né? Que transformou a comunicação numa conversa, num diálogo, porque até então as marcas falavam para o consumidor, então era uma conversa mais de cima para baixo, então essa transição permitiu com que fosse igual. E aí uma coisa curiosa, né? Em 2014, eu que sempre fui um apaixonado por tecnologia, sempre estudei tecnologia, eu estava estudando machine learning, né? Que é um pedaço ali da inteligência artificial. Então, estudando machine learning e olhando o processo criativo, que foi uma coisa que eu nunca deixei de pesquisar, eu olhei para essas 2 coisas e falei, meu, esses 2 trens estão indo para o mesmo lugar, eles vão trombar. Então, em 2014, eu comecei o que foi se tornar mais adiante o projeto da Rain. Um projeto de comunicação, ou melhor, de inteligência artificial apoiando a comunicação, né? Então, Legal. tem 10 anos que eu estou me preparando para essa 4ª transição aí dos últimos 40 anos. Sensacional. E me diga uma coisa, cara, essa tua trajetória tem várias nuances que a gente gostaria de explorar, né? Vamos lá. O Alê Sim. vai também me acompanhar nisso aí. Mas você teve uma agência e essa agência foi vendida? Como é que foi? Era ID ou Isso. ID? ID. Na verdade, o I e o D eram as iniciais dos sócios, né? Igor Puga, que cofundou a agência, né? Comigo. E o meu nome, então eram as nossas iniciais. Mas a gente chamava carinhosamente de ID. Muita gente nunca se ligou que eram as nossas iniciais. Pode. Ela foi um projeto que praticamente nasceu junto já da TBWA, né? E depois de 9 anos lá, eu fiz a minha saída. Então, eu vendi a minha participação na agência e fui seguir outros caminhos, né? E depois disso, eu fui convidado para ser o vice-presidente de criação, ou Chief Creative, da Publicis Brasil, né? Legal. E aí uma agência diferente da ID, a ID era uma agência especializada, né, em marketing digital. A Publicis é uma agência tradicional, né, nos moldes uma agência mais tradicional mesmo, né, mais full service, como a gente chama no mercado. E ali eu tive o desafio da magnitude e da complexidade de operação ali, porque eu tinha um time de 240, 250 pessoas. Uou. Eram várias áreas ali, né? Eu cuidava da criação, obviamente, porque eu oficialmente era o vice-presidente de criação, mas eu tinha o time de produção, o time de conteúdo, o time de tecnologia e o time de projetos, gestão de projetos, né? Uhum. Fazia toda a alocação ali dos projetos e do dia a dia dos Desafiador. trabalhos. E acaba sendo, porque num time desse tamanho, né, a agência como um todo tinha 500, 600 pessoas, né? Quando um time desse tamanho, com o volume de projetos que uma agência desse tamanho tem, se você não preparar o sistema para lidar com isso, né, com esse volume de complexidade de idas e vindas, o sistema vai travar. Sim. Então você tem que ser muito bom de enxergar o todo, né? Fazer uma gestão muito baseada em dados, assim, não tem mais aquela intuição do dia a dia, assim, quanto tempo demora para fazer um anúncio? Não, peraí. Quanto tempo demora para fazer um anúncio? Não.
de que cliente a gente está falando, de que tipo de projeto a gente está falando, eh, historicamente, qual é o número de refações desse projeto, né? Historicamente, qual é o tempo previsto para um projeto desse. Então, é literalmente você olhar o sistema como um engenheiro e falar, cara, o que eu preciso ajustar, quais pontas eu preciso ajustar para o sistema continuar rodando, né? Então, você é forçado a sair do sistema e fazer com que ele funcione. Ele não pode depender de você. Não dá para você olhar a máquina e falar, opa, quebrou um negócio aqui, deixa eu ir lá e eu tentar. Não para em pé. E nesse período, quando você chegou na Publicis, né, já tinha muitos processos definidos ou você chegou e teve que montar muito processo ali dentro para a coisa funcionar do jeito que você imaginava? Sim, sim. Não, eu montei um processo para mim, o que eu acreditava que era né, o sustentável, né? Acho que isso é importante. O Sim, sistema ele tem que funcionar sozinho. Quando o Hugo Rodrigues, que me contratou, né, quando ele me trouxe, ele falou, olha, a minha expectativa é que você faça esse trabalho de organizar, porque você tocava uma agência. Quer dizer, hoje eu estou te dando um escopo, teoricamente, de algumas áreas, né? Não do negócio como um todo, porém com muito mais complexidade, né? Então eu preciso que você coloque esse olhar, essa visão para domar esse sistema. uhum, Então esse trabalho envolveu de tudo, a implantação de um sistema mesmo de fato, né? Não dá para tocar um projeto, uma série de projetos dessa magnitude por e-mail, por exemplo, sim, né? Você tem que ter tudo documentado, você tem exato. que conseguir ler os dados dessa operação. É, o impacto cultural, isso não tem jeito, isso é uma coisa que há muitos anos eu dou aula de liderança criativa, né? É, e liderança criativa é uma disciplina que eu adoro, porque geralmente quando a gente fala de liderança, de negócios, a gente imagina que a pessoa de negócios é a pessoa que fez economia, que fez administração, que anda de terno, né? E o criativo, as pessoas, né, de uma empresa da economia criativa, como uma agência, como um anunciante, a gente tem um dia a dia mais informal, né? Então a gente vê essas coisas meio como separadas. Mas a verdade é que pessoas criativas são ótimas pessoas, são ótimas mulheres e homens de negócio, né? Por quê? Porque um bom cara de negócio, um bom profissional de negócio, ele é o tomador de decisão. Que tipo de decisão? Alocação de recurso. Então, um bom gestor, ele é um cara bom de decisão de alocação de recurso, né? Tão simples quanto isso. O que um criativo faz a carreira inteira? Ele aloca recurso. Ele olha para um briefing e fala assim, peraí, eu tenho tantas horas, né? Eu tenho à minha disposição as minhas habilidades como redator ou diretor de arte, mas eu tenho dentro da agência um designer, um ilustrador, outros colegas, as produtoras, né? Então é a mesma coisa, só que nem sempre as pessoas colocam ela nesse contexto do mundo dos negócios. Então, para mim é um trabalho maravilhoso de fazer né, de falar sobre esse assunto, de trocar com as pessoas sobre isso. É, e, no fundo, esse trabalho de você organizar um sistema, né, gigante, cheio é você ajudar as pessoas a entenderem isso e fazerem a sua parte ali na liderança do sistema como um todo, né? Não dá para você ter um time de 200 e tantas pessoas e falar com todo mundo o dia inteiro, né? E nem ser Exato. acessado por todo mundo o dia inteiro. Não, não é humano, né? A gente vai chegar nessa parte ainda, né? Exato. Mas, cara, como que era essa. Porque assim, na criatividade a gente tem muito essa briga com o tempo, né? Uhum. Pô, nós não temos tempo infinito, mas, cara, tem tempo de pesquisa, reflexão, né? Todo o processo criativo. Como que era isso assim? Pô, não podemos estourar horas, não podemos ter prejuízo com esse cliente, mas ao mesmo tempo temos que acertar, temos que gastar horas nisso, né? Muita gente envolvida. Como que era isso no dia a dia? Essa é uma questão que tem várias nuances e vários ângulos, assim, e por isso mesmo é uma questão fascinante, né? Primeiro porque o nosso recurso ele é escasso na comunicação, né? Seja ele tempo, seja ele força de trabalho mesmo, né? O número de pessoas que você tem para colocar no projeto, seja a verba. Então, a gente parte desse princípio. O que eu gosto de dizer, principalmente para quem está começando, que sempre existirá pressão no trabalho de comunicação.
Você não consegue aliviar toda a pressão. E assim, a gente como líder tem que fazer o melhor que a gente pode para aliviar o máximo de pressão, mas sempre existirá a pressão do tempo, do prazo, da verba, né, enfim, da nossa ambição criativa de querer fazer algo melhor e, né, e enfim, e às vezes ter que é, terminar o projeto onde ele está, né? Sim. Então isso é natural. Então, primeiro existe você fazer o time entender, abraçar essa realidade, a realidade do nosso trabalho, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa e eu vou deixar por último a parte mais dura da história, né? É fazer a gestão dos ânimos das pessoas durante esse processo. Que beleza, então está estabelecido o nosso cenário aqui, né? A gente tem limitações. Só que não significa que saber dessas limitações faz automaticamente com que todo mundo saiba lidar com essas limitações. Então, o trabalho de um gestor criativo, né, de uma diretora, um diretor de criação, é você saber conversar com os seus talentos e lidar com, de um lado, a realidade e do outro, a ambição criativa dessas pessoas. Né? Então, assim, como é que eu navego por esse projeto sem desanimar a pessoa, né? Sem desmotivar essa pessoa, né? Mantendo ela querendo fazer o melhor e, enfim. E por último, aí sim, né, a gestão, assim, quanto tempo a gente tem, quanta verba a gente tem, o que dá para fazer, quantas pessoas a gente tem, eu acho que vale também a gente lembrar que a relação de uma agência e um cliente, ela é longa. Então, vão ter momentos onde você vai ceder mais de um lado ou de outro em nome daquilo que precisa ser feito. E também vai ali o bom senso dos dois lados de saber quando a gente pode comprar brigas, né, e quando a gente não deve comprar brigas. Que, aliás, essa é uma dica que eu dou para todo mundo que tem um time, que faz gestão de pessoas, que Por favor. quando a gente fala de gestão de projetos, né, começa uma conversa que é assim, não, peraí, a gente tem 100 projetos, a gente tem 20 pessoas, então vamos pegar os projetos, cada pessoa trabalha 8 horas no dia, cada semana tem 5 dias com 22, aí começa um monte de número, tal. Não, então a gente começa a dividir as coisas, tal. Beleza, isso não funciona, né? As pessoas descobrem rapidamente que isso não funciona. Aí começa um outro tipo de tentativa de organização que não, a gente tem 100 jobs. Só que, na verdade, eles são P, M e G. Então, vamos separar eles, vamos nomear eles. Então, esse é um job P, ele é mais fácil. Esse é um job G, ele é mais difícil. Então, a gente começa, né, a organizar assim. Só que isso também dá errado, porque aí alguém se dá conta que tem um job pequeno que ele é muito importante para o cliente. Aí vem alguém e fala assim, então a gente vai fazer eles vermelho, verde e amarelo. Então, verde é o que está tranquilo, né? Amarelo mais ou menos, vermelho ele é crítico. Ele pode ser pequeno e vermelho. Aí começa toda essa... E, gente, o que eu costumo falar é que a gente tem que fazer a gestão, obviamente, manter um olho nos projetos e o bom senso daquilo que é importante, daquilo que é urgente, mas a gente tem que gerir não o tempo ou o número de job das pessoas, mas a energia das pessoas, a energia do time. Por quê? Primeiro, ninguém produz 8 horas por dia no mundo. Impossível, né? Segundo, o dia não tem 8 horas produtivas, né? Dentro dessas 8 horas você tem reembolso para fazer, reunião com o seu chefe, feedback, tem um monte de função ali da empresa que precisa ser feita. Total. E não é assim que a gente produz, né? A gente não consegue fazer isso desse jeito. Agora, um exercício que eu gosto de fazer, né? Que eu aconselho, né, os líderes fazerem, até primeiro pessoalmente, pega a sua semana, pega a sua vida inteira, né? Essa divisão pessoal e profissional, ela não existe, na verdade, né? Então pega a sua semana É uma inteira, ilusão, né? é uma ilusão, e faz uma lista das 10 coisas da tua semana que recarregam a sua energia. Então, de tudo, de trabalho e da vida pessoal, né? Então, passar tempo com os filhos, brincar com as crianças, dar uma caminhada, né? Uma coisa que me coloca para pensar rápido. Um tipo específico de projeto, por exemplo, feedback. Eu adorava fazer reunião onde eu ia falar sobre feedback com a pessoa do meu time. Cara, o que eu estou observando, né? Como é que eu tô te vendo, bate para você, né? Então eu adorava ter esses papos, ouvir da pessoa, putz, Dom, como é que eu melhoro tal coisa, ou como é que eu treino uma habilidade específica, recarregava a minha energia. Beleza. Agora faz uma segunda lista que
pega 10 coisas da sua semana que descarregam a sua energia. Tipo, ter que pedir reembolso, ter que, sei lá, né, na vida pessoal, tal, profissional. Com essa consciência, né, a gente consegue olhar para o time e para a semana do time e de cara já saber o que vai, como é que vai estar o ânimo do time, das pessoas, depois de uma semana trabalhando ali. Você vai mapear coisas. Então, por exemplo, vou contar um exemplo que eu descobri com o meu time fazendo esse exercício, né? Meu time, uma hora chegou para mim, porque assim, a gente tinha o começo de um projeto, né? Aquela reunião de início do projeto, que a gente chamava de kick-off, né? Em inglês fica mais chique. Sim. E depois a gente tinha os checkpoints, né? As reuniões de meio do caminho para ver o andamento do projeto. E o que acontecia? As primeiras reuniões de andamento, ficava todo mundo olhando para a criação e esperando a criação contar alguma coisa. Tipo, conta aí o que vocês, departamento criativo, conta aí as ideias que vocês já tiveram. E aí o meu time virou para mim um dia e falou, Dom, isso é extremamente desgastante para a gente, porque dá a impressão que a gente vai para uma reunião onde ninguém fez nada, só a gente, e tá todo mundo lá para dar tiro no que a gente pensou, né? Então é muito injusto. E aí eu falei, cara, isso está descarregando a energia do time. Está drenando a energia dos caras, né? E não é só a reunião em si. Tipo, se preparar para uma reunião onde você sabe que vai todo mundo ficar batendo no que você fez, você antecipar isso já deixa a pessoa, né, com energia baixa. Então, é você detectar esse tipo de coisa e falar, cara, vamos lidar com isso, vamos fazer alguma coisa, né? Uma das coisas que eu falei, né, para um time específico de um cliente da agência era essas reuniões, geralmente, esse embate, ele se dava nos seguintes termos, assim, né? O pessoal ficava olhando para o trabalho e falava assim, mas isso aí a gente não pode fazer, porque a marca não fala isso. Não, mas isso aí aquele cliente não... Então ficava todo mundo Procurando olhando... problema, né? E aí eu passei a pedir uma coisa para os times, para todas as áreas, que era a seguinte, eu falei, galera, eu sei que tá todo mundo aqui na melhor das intenções, né? Não tem ninguém aqui querendo jogar contra o outro, né? Mas eu queria pedir para vocês que antes da gente começar a fazer o checklist do que pode, que não pode, eu queria que a gente se fizesse a seguinte pergunta. Vamos olhar para o trabalho e a primeira pergunta que a gente vai fazer é: isso aqui é bom? Tipo, esquece, sem muitas amarras assim, mas isso aqui é legal, isso aqui seria bacana. Se a gente fizesse isso, vocês gostariam de trabalhar nesse projeto? Porque se vocês não acham bom, a gente não precisa ter nenhuma das outras discussões. Primeira, a autocrítica, né? Vamos fazer o julgamento disso aqui. Exato, assim, antes da gente ficar se pegando no que pode, que não pode, fazendo uma lista de coisas, né, não, isso aqui é legal, vocês gostariam de trabalhar nisso aqui? Não, isso aqui não é legal. Então tá bom. E esse outro aqui? Esse é legal. Então beleza. Então agora a gente pode pensar em começar a achar, né, os problemas, né, da relação e tal. Então são pequenas coisas que você dá pro time ali. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falava pro meu time: galera, vem me contar a ideia num pedaço de papel. Eu quero uma frase, assim. Eu quero um negócio. Não vai ter trabalho antes de falar comigo, né? Porque às vezes a pessoa acha que, não, se eu desenhar, se eu fizer Se tiver um bonito, PPT ali, eu convenço, vou fazer né? Exato. E assim, raramente uma ideia ela é boa de primeira. Qualquer ideia do mundo, né? Qualquer filme incrível de Hollywood, ele começa com Precisa lapidar. começa com numa ideia, depois alguém contribui, vai contribuindo, uma hora aquilo fica legal. É a mesma coisa em agência, né? Então... Aquilo vira um projeto, né? Porque começa numa ideia e depois vira um projeto, E né? é a realidade, né? Nada nasce pronto no mundo, né? Se tem casos assim, são raros, eles são exceção, né? A Sim. regra é a gente pesquisar e falar, opa, isso aqui é interessante, vamos falar mais sobre isso. E uma hora aquela coisa vai tomando forma, vai se pulindo e fica legal. A gente estava falando até de filhos, né? Que ele nasce de repente de 3 meses e fala, putz, agora eu me liguei que eu não tô na barriga da minha mãe. Exato. Então imagina um processo criativo, né? Exato. Não, e é isso também, né? As pessoas falam muito de cultura corporativa, né? Eu vou pegar a metáfora dos filhos, né? Porque cultura é uma dessas palavras do mundo profissional que elas foram muito usadas, elas foram muito gastas e às vezes você ouve e você já fala, não... Banalizou, né? Exatamente. E eu gosto de coisas simples, de definições simples, tá? Então, para mim, cultura de uma empresa é a maneira como as coisas
são feitas. Acabou. Isso é a cultura da empresa. Qual que é a cultura da empresa? A maneira como a gente faz as coisas aqui. Acabou. Perfeito. Não é o que está escrito na parede, não é o que o presidente da empresa fala, né? Não, é como as coisas são feitas. E tem uma coisa bacana nisso, que é sabendo que você não define a cultura, você influencia a cultura, você tem que ser humilde para saber que, cara, eu tenho uma visão e eu gostaria que ela acontecesse porque ela está alinhada com valores que eu acho importantes para esse negócio, mas eu não defino. Eu posso, no máximo, influenciar isso. E eu sou mais fraco do que o sistema, né? Porque é muito comum. Ah, agora a gente vai fazer as coisas desse jeito, tá determinado que vai ser desse jeito. Só que no dia a dia, as coisas acontecem, elas encontram um caminho de menor resistência para acontecer, né? É, enfim, por que eu falo de cultura? Porque no fim do dia é sobre você influenciar a cultura. É você saber que, cara, as coisas deveriam acontecer, né, de um jeito específico. Talvez elas não estejam acontecendo porque não é bom para as pessoas da vida real, né? No PowerPoint ficou perfeito, mas Sim. na vida real não. E por que eu falei de criança, né? Porque tem coisas numa agência, numa operação, principalmente operações maiores, que a gente tem expectativa de que, pô, gente, eu falei já como é que tem que ser, por que não tá acontecendo, né? Tá lá na intranet, tem um documento falando como é que é esse processo, por que ele não tá acontecendo? Porque é igual criança, você tem que falar 10 anos seguidos, filho, já escovou o dente? Já escovou o dente? Vai escovar o dente? Já escovou o dente? É a mesma coisa, entendeu? De novo, não estou falando que as pessoas da empresa são crianças, não é isso, mas é que a cultura, o jeito de você influenciar uma cultura, às vezes ele envolve de tudo. Envolve inclusive você mudar a sua estratégia, você se dar conta que aquilo que você imaginou daquele jeito não é viável no dia a dia, não é sustentável. É Enfim. uma lógica neural, né? Igual o funcionamento do neurônio espelho. Sim, Você vê e aprende, né? exato. Reforça. É, Sim. Não, é uma coisa que a legal. gente também fala muito isso dentro da agência, né? Primeira coisa é de se apaixonar pelo que você faz, Uhum. né? Eu acho que isso já é um meio caminho andado ali, você ter paixão no que você faz no dia a dia. A outra coisa é isso, é entender o que está sendo, como está sendo feito, para trazer novidades, né? Eu falo, meu, a agência tem 12, vai fazer 12 anos? 12 anos. Cara, a gente é um bebê que está em construção e assim, vamos sempre estar em construção, porque as coisas mudam, né? Uhum. Então é isso, de olhar, trazer novos olhares para um processo que às vezes não está funcionando. E, meu, como a gente muda isso? E aí a gente vai mudando essa cultura da empresa, e deixando confortável para todo mundo, porque no fim é muito isso, né? A semana ali, a rotina, ela precisa ser saudável, né? Para as pessoas poderem produzir com vontade, com paixão, né? Acho que vai meio por aí. E assim, ainda sobre as pessoas, né, estarem motivadas e energizadas para produzir, né? Eu falei recentemente, né, com uma pessoa sobre o princípio de Pareto, né, que ele diz que é possível observar, né, na natureza, várias situações onde, se você pegar esforço e resultado, né, 20% do esforço é responsável por 80% do resultado. E, por exemplo, né, tem um jeito interessante onde isso se é possível detectar isso, é na língua. Então, por exemplo, com 20% do vocabulário de uma língua, você consegue ter 80% das conversas de uma língua. Então, olha que louco, né? Sim. E a vida do criativo é mais ou menos isso, né? Se você pensar os trabalhos que projetaram a sua carreira, né? É só olhar para o seu portfólio. É muito menos do que o total de job que você fez na carreira. Com né? certeza. Então eu falo que para os líderes de agência, para os líderes criativos, cara, olha para a semana do teu time e tem essa consciência de que só 20% da energia deles, né, vai virar 80% do trabalho De que você fato, precisa. vão. É isso. Sim, mas é isso que é uma coisa que a gente prega, é isso, meu. Por mais simples que seja o job, né? Faça para pôr ele na sua pasta, porque às vezes é um detalhe, é um negócio simples, mas que vira um puta negócio legal pra caramba, que é uma sacadinha ali, um negócio que, pô, faz toda a diferença. Então,
você tem uma regularidade maior dentro dos jobs, né? Porque, cara, hoje é muito job, né? A quantidade que a gente precisa absorver é muito maior, né? Até ia comentar isso com você, né? Em que parte que se foi o glamour da profissão, né? Porque tinha isso, na época do seu pai, cara, ser publicitário era o máximo, né? Hoje, depois do marketing digital, o negócio dessa banalização, tal, todo mundo pode fazer, né? Foi por um caminho que acabou um pouco esse glamour, né? Ninguém mais quer virar à noite, comer pizza, ir pra agência, o pessoal quer trabalhar de casa. Não, mudou muita coisa, né? Enfim, mudou muita coisa culturalmente, né, no mundo e também na profissão, né? Então, culturalmente, eu lembro, 98, final da década de 90, publicidade era o terceiro curso mais com mais candidatos no vestibular, acima de medicina, que ocupava a quinta ou sexta posição, dependendo do estado e tal. Hoje, publicidade, dependendo da onde você vê, ele não está nem entre os 10. Algum outro estado do Brasil, oitavo, nono, né? Mas a maioria deles nem entre os 10. Por quê? Porque as pessoas hoje elas não querem ser publicitários, eles querem ser influenciadores, né? Quero ser Mexer com a youtuber, internet, quero ter né? um fone de ouvido e um microfone igual esse aqui. Acabou. Então existe isso, essa foi uma mudança cultural, né, na sociedade. E do nosso lado da porta para dentro, a gente falou um pouquinho, né, sobre o que o computador fez com o impacto do computador no trabalho de comunicação, o da internet, né, e depois o do celular. Especificamente o do celular, ele transformou o que a gente chama de a economia da marca. O que significa isso? Desde o começo da publicidade moderna, que é do final dos anos 1800, é mais ou menos 1860, a primeira agência de publicidade moderna, uma agência que chama Iron Sun. Desde 1860 até 2010, a gente vivia numa economia de marca indireta. O que significa isso? Você tinha uma empresa, né? A empresa tinha lá suas áreas, né? Tipo a fábrica, a logística, né? Finanças, tal. E ela fazia um produto. E para você contar sobre esse produto e sobre essa fábrica, essa marca para as pessoas, você precisava de uma marca, né? Você precisava dessa entidade abstrata que era uma marca, que era dada na mão de uma agência de publicidade que pensava sobre essa marca, que traçava estratégias de comunicação para essa marca, que gerava assets, né, de marca, elementos, né, peças publicitárias para essa marca, distribuía isso em canais e os canais impactavam o consumidor. Então, a marca e o consumidor estavam em contato indireto, né, precisava passar por uma agência, por um canal, né, um publisher, aí isso tinha a marca tinha contato com o consumidor e depois o consumidor ia até o ponto de venda, né? De 2010 em diante, a marca e o consumidor estão em contato direto. Então, eu sempre dou de exemplo o iFood, né? O iFood, ele é um app, né? O contato que eu tenho ele é um app. Eu não tenho não tem uma loja do iFood, ele é um app, né? E esse app, ele fala comigo o dia inteiro. Né? Então, às vezes ele fala assim, Dom, faz 20 minutos que você não pede nada, o que aconteceu? Né? Então ele tá me repactando. Exatamente, tá me repactando na régua de CRM dele. Às vezes ele fala assim, olha, promoção Dia das Mães, hein? Desconto para você comprar o que você gosta, tal. E às vezes ele fala para mim, ó, tô indo aí levar a sua pizza, né? Tudo isso é comunicação, metade disso é produto e eu não consigo separar, né, muito bem as coisas. Então esse é um produto pós 2010. Mas se eu pegar meu carro, por exemplo, meu carro é um produto físico não conectado, mas ele tem um app que fala, ó, precisa me levar a fazer revisão, precisa pagar meu boleto, precisa, né? E é a marca em contato comigo direto. Não tem agência que faz o push notification. Mas poderia. Então, o que acontece? Agora que existe, né, depois de 2010 em diante, que existe essa conexão, o ecossistema de comunicação ele se tornou muito mais complexo, né? Porque antigamente eu tinha poucos canais, né, poucas opções de canais e de formatos. Hoje em dia, eu
eu posso fazer de tudo, né? Uma agência, ela pode atuar na estratégia O2O, né? Online to offline do cliente. Pode trabalhar na cadeia de atenção, né? De SEO, campanha, display. Pode trabalhar em relatoria, né? Imagina fazer para um cliente uma relatoria com machine learning preditiva, né? Ao invés de eu ficar fazendo... dando resultado de relatório, eu faço preditivo usando inteligência artificial e falando para ele, estão aqui as previsões, eu quero trabalhar nisso, eu quero impactar isso. Então, você olha para o ecossistema de comunicação, ele é muito mais complexo. Então, isso também transformou a nossa operação em algo muito mais difícil, né? E com mais funções. E funções que não são tão glamurosas quanto você ir lá e pintar à mão um anúncio, né? Como era na década de 80, mostrar para o cliente. Hoje em dia... As pessoas ficam lá fazendo trabalhos dos mais complexos, né? Enfim. Então virou mesmo uma engenharia muito complexo, né? É. Que coisa sensacional. Vou te falar, dava pra gente fazer um podcast só disso. Sim. Nossa, maravilhoso, Dom. Mas vamos entrar no futuro, vamos entrar no que a gente está vivendo, né? A comunicação depois da inteligência artificial. Como fica o nosso trabalho de publicidade na era da assistência cognitiva? Dom, me diga uma coisa. Dessa história toda, você falou lá do trem, vai colidir. Como é que foi daí em diante, né? Você vê esse universo todo criativo, inteligência artificial e o insight para montar e também entender como que a Rain hoje, né, atua. Vamos lá. Então, primeiro, é engraçado porque eu tenho ouvido de muita gente a seguinte frase: meu, a inteligência artificial chegou de repente, mudou tudo de cabeça para baixo, tal. E isso é verdade em partes, né? Por quê? Porque desde a década de 90, com a chegada da internet ou a massificação da internet, a gente falou muito sobre uma revolução da tecnologia de informação. E a gente não se ligou o que significava tecnologia da informação, né? A gente passou a usar a sigla TI. TI virou uma pessoa que se chama quando o projetor não funciona, né? Técnico de informática, Isso, né? vamos ligar pro Leandro do TI e tal. Só que informação, essa revolução da tecnologia, né, de informação é a matéria-prima da comunicação. Então faz 30 anos que isso está anunciado. Caraca. Faz 30 anos que a gente sabe que o que a gente faz vai ser impactado, né? Então, do ponto de vista técnico, essa onda começou a se formar 30 anos atrás, lá na segunda metade dos anos 90. Né? E tem muito autor que falou sobre isso, só que, de novo, a gente sabia do potencial, a gente não sabia dos casos de aplicação. Esses são recentes. Uhum. Então, isso começou a materializar para as pessoas o que era essa revolução anunciada 30 anos atrás. Quando você pergunta para o ChatGPT uma coisa, ele te responde. Quando você pede para um app fazer um PowerPoint, ele faz, né? Então, tudo isso, na verdade, é informação que está sendo automatizada, né? E o que eu falo, a informação é a coisa mais fácil do mundo de automatizar, né? Difícil é fazer um robô que pega uma jarra d'água, serve água sem quebrar, mas fazer ele lidar com palavras, com imagens, né? Com vídeo, isso é fácil, né? Por quê? Porque há 30 anos que a gente está colocando texto, imagem, áudio, vídeo na internet. Então, a gente tem exemplo de tudo, né? E o computador pode replicar qualquer coisa baseado nesses exemplos, tá? Então, enfim, é um pouco sobre de onde viemos, né? Agora, o que eu venho trabalhando, né? Quando eu vi esses dois trens na mesma direção e eu achei que eles iam colidir, na verdade eu comecei a entender que o nosso trabalho seria muito diferente, tá? Então, só uma pausa para falar da Rain, que é o meu projeto. A Rain ela é uma inteligência artificial especialista em comunicação, que eu comecei a fazer lá em 2014, porque eu tinha uma agência, e eu via que eu tinha dores ali, que eu preciso fazer mais coisas, só que eu tenho um time pequeno, né? Meu time era pequeno lá na minha agência. Eu tinha concorrência, né, todo mês. E era difícil, eu tinha que participar de concorrência, precisava de boas ideias, só que ao mesmo tempo o time da concorrência... Não existe um time para concorrência, tem o time do dia a dia, né? Então eu precisava dar um reforço para o meu time. Então eu fiz esse software que eu pegava um briefing de marketing, né? O bom e velho briefing. Eu subia ele no meu
Eu subi. Aliás, a gente é Um oferecimento. a gente é com café, concorrente, né? porque eu também trabalho para ajudar o processo criativo e tal. Mas a gente também é parceiro, enfim. Então, o que acontece? O Boom, ele é concorrente e parceiro ao mesmo tempo, que isso faz Legal. parte do novo mercado. Mas eu subia um briefing de comunicação na plataforma e ela começava a gerar ideias. A primeira vez que eu rodei a Rain, ela me gerou 72 mil ideias para um briefing. E eu falei, não é possível, cara. Salvou um documento, imagina um documento com milhares de páginas. Aí eu rodei o documento até a metade dele, fui lá na ideia, sei lá, 36 mil, e eu li e falei, cara, isso aqui é interessante. Poderia ter saído da cabeça de alguém do time. Não, isso aqui é interessante. Dentro daquelas ideias que a gente olha e pergunta se isso é bom, pô, essa é interessante, eu gostaria de explorar mais isso. E aí eu me dei conta que, assim, a gente estava caminhando para um lugar onde o jeito da gente trabalhar ia ser totalmente diferente, porque é inviável um diretor de criação aprovar 72 mil ideias, né? Não tem Sim. tempo para ler 72 mil Sim. ideias, né? Então, eu sabia que a gente ia trazer abundância para coisas no mercado que eram escassas, como ideias pertinentes, por exemplo, né? E aí eu comecei a pensar sobre o que as transições tecnológicas anteriores fizeram pelo nosso trabalho, né? Então, por exemplo, antes do computador, né, a gente estava falando aqui, o estúdio de uma agência fazia à mão um anúncio. Ele literalmente levava uma arte para o cliente. O cliente não conseguia nem reprovar, porque ele falava, meu, você Tinha fez uma impressora, arte. né? Não, você fez uma arte para mim, né? Uma obra. Pô, obrigado, né? E depois do computador, veio a lógica de você poder ter mais agilidade e fazer mais opções de layout, ser mais preciso, né, na sua mensagem. E o problema dessa transição não é que as pessoas não sabiam usar o Photoshop, ou o CorelDRAW, ou o Illustrator, ou seja lá o que fosse o Paint, né, no começo. seja lá o que usavam na época, mas não é aí que estava a dificuldade. Era entender que a lógica do trabalho ia mudar, que é exatamente o que a gente está vivendo agora. Né? Assim, o problema não é você saber ou não fazer um prompt para uma plataforma de AI, né? Ou ficar ansioso porque todo dia aparece uma nova, né? Tem um site que tem 20 mil. Sim, mas não é aí que está o desafio. O desafio é você entender que, peraí, tinham coisas que a gente fazia antes que a gente não vai mais precisar fazer e tem coisas que a gente nunca precisou fazer que agora serão possíveis, né? Por exemplo, tudo que uma agência apresenta para o cliente, tudo que uma agência aprova com o cliente, tudo que uma agência reprova com o cliente, tudo isso é inteligência, tudo isso é conhecimento que vai se perdendo ao longo do caminho. Total. Até então. Hoje em dia a gente pode agregar essa inteligência, organizar essa inteligência e acessar essa inteligência sob demanda de um jeito contextual. Então, assim, a Rain funciona desse jeito. Rain, estou criando uma campanha para o meu cliente X. Quando eu falo o cliente X, a Rain já sabe. Tá aqui as ideias que vocês já fizeram, tá aqui o que esse cliente pode, não pode, tá aqui o que a gente já fez no ano passado. Demais. E a gente não tinha isso, né? Tá. Então, o ser humano ele tem a dificuldade de olhar para o futuro e entender como as coisas podem ser diferentes, né? Normal. E a gente também tem a dificuldade de olhar para o passado, que é, cara, como é que era trabalhar numa agência que você não podia levar a opção de campanha, né? Ou então, vou pegar até um outro exemplo, que não tem nem a ver com o core business em si, mas com o dia a dia, assim. Cara, as pessoas se comunicavam, ligar custava caro. Passar um fax levava minutos, ficava clé, a imagem vindo. Sim. Hoje em dia a gente faz um grupo de WhatsApp, coloca 30 pessoas dentro e começa, né? A gente perdeu a noção da velocidade que a gente tem hoje de operação, né? Nesse sentido, por exemplo, eu vi uma estatística outro dia que dizia que mais ou menos 66% das reuniões de uma empresa, elas são simplesmente para nivelar a informação. Então, por exemplo, você sabe um pedaço do projeto, eu sei outro do projeto e você sabe outro. A gente faz uma reunião só para falar, agora eu sei o que você sabe. Todo mundo na mesma página, Todo né? mundo na mesma página. Cara, com inteligência artificial a gente não precisa fazer isso, né? Tipo, a gente coloca as nossas anotações
numa plataforma e ela devolve para todo mundo a informação completa, já batida entre todos os lados e organizada, resumida e já com os pontos para você tomar a sua ação, né? Então Uhum. tem uma infinidade de coisas, né, que a gente vai poder fazer e que, assim, o que acontece nesse momento de transição? Quem se adianta em relação a isso tem a vantagem. Porque imagina você acelerar a sua. É literalmente comparar a agência da época do fax com a agência do grupo de WhatsApp, da época do grupo de WhatsApp. Você tem uma agilidade gigante para você ficar mais rápido que a sua concorrência, para você ajudar o seu cliente a ser mais ágil, navegar aquele ecossistema de comunicação, né, complexo. Então, isso é muito louco, né? Que é infinitamente maior, Uhum. né? E como que você, né, migra isso, né? De uma hora, assim, não é de uma hora para outra, né? Mas leva um tempo, mas como você migra isso? De um negócio que você estava acostumado a levar X tempo, agora você faz 1000 vezes mais rápido, né? Então, historicamente, e eu vi isso acontecer 4 vezes na minha carreira, né? 3 vezes e agora a 4ª vez, tem os grupos de pessoas, de profissionais nessas transições. Então você tem o grupo das pessoas que são contra. Ah, não vou usar o computador, né? O computador não tem definição na imagem, a gente nunca vai conseguir arranjar fazer comunicação com o computador. Eu lembro dessas, né, Sim, dos amigos do meu total. pai falando isso, né? Ou então falava assim, não, isso aí vai acabar com os empregos, o computador vai acabar com os empregos, né? Porque um diretor de arte com computador, ele faz o trabalho de 6 pessoas do estúdio. Então, tinham 6 pessoas fazendo o negócio e agora só uma está fazendo. Vai acabar os empregos, né? É exatamente o que a gente fala hoje da inteligência artificial. Não, o texto da inteligência artificial, a imagem não é tão boa, ela não sabe desenhar os dedos, né? Ou vai acabar com os empregos. O que a gente às vezes não consegue entender é que essas tecnologias, geralmente, elas trazem muito mais oportunidade de crescimento para o mercado. O mercado expande. Sim. E no caso específico da inteligência artificial, ela é muito parecida com a internet. Em que sentido? Do mesmo jeito que é mais fácil escrever redação publicitária com inteligência artificial, vai ser mais fácil abrir uma empresa. Uhum. E com mais empresas no mundo, mais necessidade de comunicação e marketing. Quer dizer, o nosso mercado vai expandir, né? Tem muito crescimento para acontecer. Então, esse é um jeito de olhar. O outro jeito de olhar é o seguinte: as pessoas às vezes se apegam nas suas funções. Putz, a minha função é escrever e agora tem uma ferramenta que escreve. O que vai acontecer comigo, né? E esse é o momento da gente focar no nosso papel, não na nossa função. Sim. Tipo, por que o cliente faz negócio com você? Não é porque você escreve, né? Essa é uma das suas funções, mas o seu papel, qual que é o seu papel? O seu papel é trazer crescimento, é trazer insight, é trazer visão estratégica, né? Então, enfim, eu sou otimista, né, com esse momento, tanto que eu tô há 10 anos me preparando para ele. E hoje o que eu tenho feito é isso. Então, além de uma ferramenta que eu tenho que é focada na vida do líder de comunicação, né, o dono de agência ou o diretor de criação, eu naturalmente, né, no contato com os meus clientes, eu acabo falando sobre as possíveis transições, as possíveis maneiras de como cada um deles pode, dentro da sua especialidade, se preparar para esse novo momento. Então, assim, a Rain, eu subo um briefing, ela me dá ideias sobre aquilo, é isso? E que mais? Como é que eu uso essa ferramenta no dia a dia de uma agência? A Rain ela é um assistente do time como um todo, da agência como um todo, né? Então a agência assina a Rain, então todas as pessoas do time elas podem conversar com a Rain, né? Então eu gosto de brincar que a Rain é tipo a Siri, né? Um assistente virtual. Só que ela estudou publicidade e comunicação. Demais, cara. Que demais. E além disso, ela tem o histórico e o conhecimento e as boas práticas da sua agência. Então, o que eu faço? Eu faço um trabalho de setup da Rain, que eu sento com o dono da agência, eu sento com os líderes de área da agência e falo assim, cara, o que você tem de conhecimento, de método, de processo da sua área que você gostaria que seu time tivesse acesso? E aí, o que acontece? A sua agência, se assinar a Rain vai funcionar diferente da sua agência. São coisas diferentes. Por quê? Porque eu tenho um framework de planejamento. Quando eu faço planejamento, eu faço ele em 5 etapas. Uma etapa é uma pesquisa, outra etapa é não sei o quê. E o seu é totalmente diferente. Eu gosto de apresentar para o cliente um slide que tem 3 provocações.
O time vai conversar, falar, o seu time vai falar, Rain, preciso fazer um planejamento. Vai vir no seu formato, o seu vai vir no seu formato. Entendi. Né? Fora isso, ela tem a base de conhecimento dela proprietária já, né? Ela já vem populada, o conhecimento dela já vem uma base. Então, por exemplo, você pode virar para ela e falar assim, Rain, tô indo no meu prospect, um cliente novo que eu nunca atendi, pegar um briefing de um shampoo. Que perguntas eu posso fazer nessa reunião, né? Outra coisa que acontece muito, assim, né? Tipo, hoje eu tenho clientes que estão espalhados pelo Brasil. Então, São Luís do Maranhão, Maringá, né, no Paraná, Cáceres, no Mato Grosso, São José do Rio Preto. E tem lugares, tem mercados onde o cliente não faz um briefing, né, um documento formal. O cliente manda um áudio, fala assim, escuta, o que nós vamos fazer, né, pro Dia das Mães e tal. A pessoa só encaminha o áudio do cliente para a Rain já sai trabalhando, porque ela já Cara, sabe. sensacional. Sim, sim. E tudo isso, de novo, é aquilo que eu falei. Imagina que a sua agência tem um método. Você tem os seus talentos, você contratou e treinou o seu time. É dar na mão do seu time conhecimento sob demanda de um jeito contextual. É assim, cara, tá aqui tudo que a agência sabe para você ir fazer uma reunião. Fala aí, quer fazer pergunta, quer ter ideia, o que você quer, né? É um pouco aquilo que você falou da cultura. Sim. Você traz a cultura para dentro da Rain. Sim, sim. Assim, você acelera a sua cultura, né? E aí, por exemplo, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Muita gente me pergunta assim, então, inteligência artificial, se a gente colocar inteligência artificial, não precisa mais de mais agência, ninguém nas agências. Eu falo, não, pelo contrário. Você tem que pegar esse conhecimento, você tem que pegar essas ferramentas e dar na mão do time que é o seu melhor time. Por quê? Imagina, pegando essa lógica de tecnologia acelerando a velocidade do time, imagina que se fosse possível fazer isso, tá? Você tem uma agência que é nota 5 e uma agência que é nota 10. Beleza, então elas estão separadas por 5 pontos ali, né? Tipo, uma é o dobro melhor que a outra, com 5 pontos de vantagem, né? Agora você pega a inteligência artificial e você acelera essas duas agências. As mesmas pessoas. Cara, a agência nota 5 vira uma agência nota 50. E a agência nota 10 vira uma agência nota 100. Elas não estão mais separadas por 5 pontos de distância, elas estão separadas por 50. Quanto melhor for o seu time, quanto mais você acelerar um time que é bom, que é talentoso e que é do bem, cara, você vai voar em cima da concorrência. Não, e o time ruim você nivela por cima também, né? Ele melhora. Ele melhora, que é o que já está acontecendo com a inteligência artificial. Porque assim, a inteligência artificial ela é incrível. Cara, para a maioria das coisas não. Mas ela já sai num ponto que é bom, entendeu? Que cara, não é ruim. Olha, não sei se ela é incrível, mas eu acho ela fascinante, cara. Ela sem dúvida. Cada hora, puta, eu fico mais fascinado, assim. É um negócio que eu não sei até onde isso vai parar, né? Então, um jeito da gente pensar no médio prazo, por exemplo, para tirar um pouco dessa, né, dessa ansiedade, é o seguinte. Pensa que em 1997 a gente entrava e saía da internet. Né? Então, peraí que eu vou entrar na internet. Não, vou sair da internet. Com Navegava, né? E a gente navegava na internet. Dá pra pôr barulho de modem no... De madrugada que não paga o pulso. Exato, exato. E aí, depois de um tempo, a gente parou de falar que a gente entrava e saía da internet, certo? Não faz mais sentido, até porque a gente tá na internet o tempo inteiro conectado. Nossa, agora com o smartphone não tem como. Exatamente. O que acontece? A gente vai parar de fazer essa divisão de inteligência artificial e inteligência natural. A gente vai parar, uma hora a gente vai parar de ficar falando sobre isso. Eu falo isso do marketing, né? O marketing digital e o marketing, para mim, não existe mais, Exato. é tudo marketing. É tudo marketing, exatamente. E do mesmo jeito, quando o assunto for inteligência artificial, a gente vai falar sobre a gestão total da inteligência. A sua cultura, a sua agência, ela tem um histórico, ela tem uma sabedoria, ela tem uma inteligência. Né? Você e seu cliente têm uma relação, essa relação tem uma inteligência. Se a gente no dia a dia vai estar fazendo um texto com uma ferramenta ou com uma pessoa, se a gente vai estar construindo uma apresentação, né, não interessa, não vai interessar. Sim. Né? Tipo, quem que fez esse texto? Não vai interessar, né? A gente vai falar da gestão total dessa inteligência, desse conhecimento. Não sei, cara, você pode me falar melhor, como 3 vezes jurado de Cannes, para quem que vai o prêmio? Até isso vai ter que ser revisto. Não, Até isso que vai... Agora, é um bom ponto esse. Por quê? Pensa que até hoje as pessoas da comunicação elas eram
pensadores que resolviam problemas, né? Creative Problem Solvers, né? Esse foi um termo cunhado pelo Alex Osborne, que é o O da BBDO, né? Ele era um planejador e ele inventou esse termo. Então, pessoas de comunicação são Creative Problem Solvers, resolvedores de problemas criativos, né? Sim. E num mundo onde a gente tem solução sob demanda, né? O IA, o Rain, me resolve isso aqui. A gente vai ter que ser bom de, encontrar problemas, porque se a gente vai poder solucionar problemas com mais assistência, né? Com assistência cognitiva, então a gente vai ter que escolher melhor os problemas. Isso a inteligência artificial não vai fazer. A inteligência artificial pode criar uma ideia? Pode, mas ela não precisa. Né? Ela vai resolver problema? Vai, mas ela não precisa, ela não tem problema. Né? Se ela estiver enfiada na tomada, tá tudo certo. Quem tem problema é a sociedade, são as pessoas. Então a gente vai ter que ser muito bom de escolher esses problemas, de olhar para o mundo e falar assim, cara, o que é mais ardido na sociedade? O que a gente quer resolver? Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa teremos que ser muito bons de execução, de fazer acontecer. Não mais não estou falando do craft, né? Isso... Enfim, o bom gosto sempre vai ser importante, né? A capacidade de você traduzir o que é lindo para as pessoas sempre vai ser importante, mas assim, a gente vai ter que ser bom de colocar as coisas em pé, porque a ideia ela vai ser sob demanda, né? Você vai pedir para a Rain, para o ChatGPT, para o Midjourney uma ideia, eles vão dar. Mas e fazer isso acontecer no mundo? Né? Isso Cara, vai ser... mas putz, eu fico pensando assim, se não tem um lance do tipo, cara, se tem pessoas inteligentes e outras que não. E aí você começa nessa questão com... Fazendo amigos. Exato. Não, então, mas é isso, você vai na inteligência artificial e pede para ela uma resposta. E aí, se você não é inteligente, você acaba aceitando aquilo como uma verdade e não se aprofundando, né? Não tendo esse critério de saber, pô, faz sentido ou não. Então você acaba executando uma coisa que talvez lá na ponta não vai fazer sentido, porque você não tinha inteligência pessoal ali de ter um discernimento da coisa, né? Sem dúvida, mas isso já é verdade hoje, né? A ideia, eu li isso sobre essa ideia, né, que você colocou do outro jeito, que assim, a ideia ela é um multiplicador da execução. Então, por exemplo, se você pegar uma ideia nota 1 e colocar nela, investir nela R$1 milhão, você vai ter uma ideia que vale R$1 milhão. Agora, se você pegar uma ideia nota 10 e investir R$1 milhão, ela vai valer R$10 milhões, né? E aí, do mesmo jeito, na mesma lógica que você está falando, você pegar uma ideia que vale menos 1 e colocar R$1 milhão, você vai jogar R$1 milhão fora. Né? Então, já existe isso. É um pouco isso mesmo, cara. Porque a gente fala de inteligência artificial e tal, futuro do trabalho e tudo mais, mas tem muito isso, cara. A gente tem uma taxa de desemprego hoje grande, muito alta. Nós temos uma taxa de analfabetismo altíssima também no Brasil. Falando de Brasil, né? E você tem isso, né? Essa concorrência da inteligência, que ela já carrega um cérebro ali, né? Versus um monte de pessoa, cara, que não carrega isso, né? Como que a gente vai lidar com isso, né? Toda inovação, ela desloca a complexidade de um ponto para outro da sociedade. Né? Isso é a história da humanidade. Né? Então, a gente inventa uma coisa que resolve um problema, isso causa outros problemas em outros pontos da sociedade. E a gente, como sociedade, vai ter que lidar com isso. Isso é, sim, um potencial risco de todo avanço tecnológico, na verdade. Né? Tanto que as pessoas, quando me perguntam sobre ética, né, de como é que fica a ética na era da inteligência artificial e tal, muitas das perguntas, elas vão na linha do direito autoral, né, que é uma outra discussão. Né? Eu paro antes nessa discussão, que é o seguinte, quando a gente pensa no marketing que as marcas vêm fazendo nos últimos anos, todas as marcas, elas querem fazer um marketing do bem, que quer deixar um impacto positivo no mundo. Né? ESG, né? Tá Exatamente, na moda. exatamente. Só que assim, nos últimos 40 anos, eu vi o fotógrafo aprender a usar o computador. E quando chegou a internet, ele colocar o trabalho dele na internet. E quando chegou o celular, que era uma câmera na mão de toda pessoa do planeta,
ele não perdeu o emprego, ele também se adaptou para essa era. E eu tenho certeza que os fotógrafos vão se adaptar à era da inteligência artificial, como eu já estou vendo alguns fazendo uns trabalhos incríveis que misturam as duas tecnologias, né? Uhum. Então não é o fotógrafo que me preocupa. O lance é o seguinte: se o fotógrafo não precisa mais de um estúdio, esse estúdio tem uma equipe de segurança, esse estúdio tem uma equipe de limpeza, esse estúdio Toda a cadeia, né? Exatamente. E aí, a provocação que eu faço é para que essas marcas que querem fazer um marketing de impacto positivo, cheio de ESG, se elas estão olhando para o legado que elas querem deixar na hora de tomar uma decisão como essa. Assim, ah, não, então eu quero cortar time usando. E de novo, eu não acho nem que essa é. Nem acho que bons líderes de negócio estão olhando as coisas desse jeito. Eu acho que é sobre olhar mesmo a nossa capacidade ali, né, as nossas possibilidades em relação a essa nova tecnologia e pensar, cara, como é que a gente pode fazer mais do que a gente quer fazer com essa. Agora, sem dúvida, como sociedade a gente vai ter que olhar para a desigualdade, porque essa sim pode aumentar muito se a gente não tomar as medidas aí necessárias, né? A gente tem que inserir todo mundo nessa realidade, Sim. né? Não, e tomara que a Um inteligência ponto. artificial minimize isso, né? Sim. Ajude a minimizar, porque ela tá aí para isso também. Ela é inteligente Como para. um Sem fator dúvida. de modificação também da uma sociedade, né? Uma coisa legal que você falou, o ser humano, uma das habilidades que ele tem que a inteligência artificial não consegue replicar é a questão de observação, né? Então, observação da vida, e daí que saem as melhores ideias e as melhores evoluções que a gente tem. E a inteligência artificial, ela não tem isso, né? Pelo menos ainda não, né? Ou, enfim, ainda vai precisar bastante para isso. É, Como é que a Rain hoje pode ajudar no sentido dentro da agência, além de todas essas colocações que você, né, pontuou, no sentido de dia a dia? Que mais aplicações a gente pode ter? Basicamente, ela trabalha com todas as áreas, né? Então, essa é a primeira coisa. Como ela tem um conhecimento geral, né, de comunicação e da operação da agência, ela trabalha com atendimento, planejamento, criação, mídia, né? Então, se você chegar para ela e falar assim, Rain, tenho uma campanha, tá criada já, a gente teve tal ideia, eu tenho R$ 1 milhão e me ajuda a dividir isso em meios e formatos, ela vai fazer para o seu plano, tal, vai dividir. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte, a Rain ela tem uma interface muito fácil de usar, porque ela fica dentro do WhatsApp. Então você pode digitar, você Caraca, é pode. um bot? Ela, Como se ela, fosse um bot? ela tem uma. É como se fosse o seguinte: várias inteligências artificiais conversando com você via uma espécie de bot, mas que ela acessa uma série de bancos de conhecimento e outras IAs no backstage. Então, por exemplo, você pode falar para ela assim, Rain, faz uma apresentação para mim. Ela vai fazer o PowerPoint, já na sua estrutura de apresentação, já com a cara do seu layout de PowerPoint da sua agência e te devolver, né? Enfim, mas eu acho que a parte mais interessante é o seguinte, a Rain é um agente. O que significa isso? Um agente autônomo. Então, como ela está dentro do WhatsApp, você fala assim, Rain, preciso criar uma ideia para uma campanha tal, a gente precisa vender esse produto aqui, essa caneca tal, me dá umas ideias, beleza. Vai passar umas 2, 3 horas, ela vai voltar e falar assim, continuei pensando no seu projeto, tive mais ideias. Ou, continuei pensando no seu projeto, achei uma pesquisa, achei uma referência. Então, ela não para de trabalhar com você. Ela continua pensando. Então, diferente da maioria das IAs hoje. Caraca, fiquei curioso agora para usar esse Não, negócio. e é muito louco por causa disso, né? Hoje que a gente tá totalmente no metaverso. Cara, é só pôr o avatarzinho da Rain ali, que é mais o Caraca, funcionário do mês ali, né? sensacional, Não, cara. genial, cara. Eu tô curioso, É. Bora testar. E aí, além disso, ele tem um dash, alguma coisa assim? Ou Não, essa é a interface dela hoje. essa é a interface Essa é a dela? interface dela. O que acontece, óbvio, né? A gente tem no back-end dela, a gente tem os sistemas onde a gente alimenta as informações de cada agência, né? E tem um espaço onde a agência sobe ali a inteligência dela, né? Ah, eu quero. Tá aqui o conhecimento do meu cliente, tá aqui meus PowerPoints, né? Mas a interface mesmo de uso, hoje ela está funcionando dentro do WhatsApp.
Ô Dom, e aí qual que é o background dela? Você vai alimentar com coisas da tua agência, sobre o cliente, mas e as outras? Da onde ela tira? Chat GPT, coisas que estão públicas na internet? Como é que é isso? Ela tem uma série de APIs que ela acessa para processar inteligência artificial. Então, o OpenAI é uma delas, API de imagem, API de vídeo, API de apresentação. Mas a parte mais valiosa da Rain é a base de conhecimento que ela tem de comunicação. Então, a base que eu alimentei ela nesses últimos 10 anos, com o que eu acredito que são boas práticas de o que um projeto precisa na fase inicial dele, o que um projeto precisa na fase de pesquisa. Tem um know-how humano por trás forte. Curadoria, sem dúvida. Por Dom exemplo, Hall, né? Por exemplo, o GPT, se você pede para ele criar uma ideia, como é que ele cria? Ele já leu um monte de ideias, né, que estavam públicas na internet, e aí você fala, me cria uma ideia. Ele vai pegar a base dele e vai falar, uma ideia de publicidade é mais ou menos escrito desse jeito, uma ideia do jeito que você me pediu ficaria desse jeito. Né? Então ele faz estatisticamente o que seria isso. A Rain é diferente, então eu tentei explicar para ela, depois de passar 20 anos estudando o processo criativo, como é que uma pessoa de criatividade pensa na hora de ter uma ideia. Então, ela no servidor, né, no back-end dela, ali dentro do código, do algoritmo dela, ela está fazendo todo o passo a passo, que é o passo a passo que eu entendo como um processo criativo que uma pessoa de criação faz. Né? Uhum. Então, ela tem... O funcionamento dela é um pouco diferente. Né? Então, ela tem, de novo, a base de conhecimento, que foi uma curadoria que eu fiz, né, sobre... boas práticas, definições, o que eu acredito que é criatividade. Por exemplo, se você perguntar para a Rain o que é o processo criativo, ela vai te dar uma definição que é minha, né? Que vai ser diferente do que um GPT daria, por exemplo. Porque é o jeito que ela foi instruída. Uhum. Né? E além disso, os modelos de pensamento, né? Que são modelos de pensamento de quem já está acostumado a trabalhar com ideias que têm a finalidade de serem ideias de publicidade, né, e comunicação. Ô Dom, se eu pedir para Rain misturar o Leonardo DiCaprio com o William Bonner, o que ela vai me responder? Mas é uma imagem? Uma imagem, por ela tentaria fazer essa imagem. Leonardo Bonner, né, velho? Não, por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente teve no... O William DiCaprio. William DiCaprio. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente teve na Adobe esses tempos, e a Adobe tem Sim. né, e ela falou sobre o banco de dados dela. E que se eventualmente a gente perguntasse isso para eles diriam, não consigo representar isso. Por quê? Uhum. Porque são coisas que se colocar num anúncio, dependendo de como a pessoa vai aplicar isso, vai dar problema. Sim. Né? Como é que você pensou nisso no business? Tá, tem duas coisas aí, tá? A primeira delas é a seguinte, a Rain ela é uma ferramenta que, para mim, a função dela é acelerar o processo de trabalho, né? Então, ela vai te ajudar a pensar, ela vai te ajudar a escrever mais rapidamente, ela vai te ajudar a rascunhar, mas isso tudo é tomada de decisão. A execução, eu ainda acho que ela precisa ser feita por humanos. Por quê? E aí vem a parte técnica de por que a Adobe... não é garantia de que fazer uma coisa com a Adobe não vai esbarrar em alguma questão de direitos. A lei de direito autoral, ela diz que se você faz alguma coisa que se assemelha a uma obra pré-existente, você tem um problema ali de infringir o direito Plágio, autoral. né? Exatamente. Ou seja, basta aquilo que você fez se parecer com uma obra pré-existente. Os modelos de imagem, né, e de linguagem como um todo da inteligência artificial generativa, essa que gera texto, que gera imagem, eles podem ser treinados com material registrado e eles podem ser treinados com material público. Então, trabalho que é protegido por direito autoral e trabalho que é público, né, que é domínio universal, enfim. Não significa que, tendo sido treinado numa base que era material que tinha direito autoral ou não, que ela não possa gerar algo que se assemelhe a uma obra prévia. Então, pode ser que mesmo não tendo sido treinada em algo que já existe, ou com fotos de pessoas famosas, ela pode desenhar uma pessoa e essa pessoa vai parecer com o William Bonner.
Uhum. Né? Ou o William Bonner pode achar que se parece com ele, e isso tem um problema. Então, a responsabilidade acaba sendo de um CPF no fim do dia, né? Porque também a gente não pode falar, ah, não fui eu que fiz, foi a inteligência artificial que desenhou o William Bonner. Sim, total. Não, eu tava pensando nisso, né? Porque você esbarra muito nesse negócio do plágio, principalmente, né? E é uma coisa que você ainda não substitui, né? Porque você pode pedir para a inteligência artificial lá 50 ideias. E ela pode te dar 50 ideias que já existem, que já estão na rua, né? E nós, Sim, como criativos, a gente sempre valoriza muito a originalidade, né? Aquela coisa de, cara, não fazer igual ao do outro, até para não ter problema jurídico, né? sim. Só que é isso, às vezes ela te dá 50 ideias, só que se não tivesse aquilo e tivesse que pensar em 50 ideias, você também teria que ter esse discernimento de saber o que está na rua, o que já foi feito, Sim. né? Para não cometer um plágio, né? Eu muitas vezes eu vejo as pessoas usando a inteligência artificial da seguinte maneira. A pessoa pega uma ferramenta e fala assim, a inteligência artificial, cria um negócio para mim. E assim, para mim é o jeito errado de usar essa ferramenta, sabe? O jeito certo é você pegar o seu processo de trabalho e apoiar ou acelerar o seu processo de trabalho com a ferramenta. Uhum. Então assim, como é que eu vou pensar uma ideia? Então eu vou começar pensando isso, pensando sobre aquilo e tal. E eu acho que quando você chega para uma ferramenta de inteligência artificial e pede um resultado final logo de cara, aí você corre todo tipo de risco, Sim. né? Que é assim, cara, eu não sei o que eu tô pedindo e seja lá o que vier, eu não tô nem preparado para fazer essa curadoria, né? Não é Sim, sobre isso, é você com fazer um trabalho certeza. consciente. O trabalho original, ele é uma série de decisões conscientes até chegar no trabalho final. Não é assim, ô, Iá, brilha aí, faz seu show, né? Uhum. Não, aí você está delegando a tomada de decisão para uma tecnologia de uma empresa terceira. Não, total. E até isso, né, cara? Hoje você vai ler alguma coisa na internet e se for escrita com chat GPT, por exemplo, você consegue identificar, né? Porque a pessoa não se deu nem ao trabalho de ajustar, editar um texto, né? Sim, Você sim. consegue, tem uns É, padrões, né, que você tem. identifica. Não, geralmente o texto de inteligência artificial você vê que ele é meio prolixo, ele tem umas palavras meio Repetitivo. antiquadas, não é muito, é fácil. Eu brinco que tem um outro jeito de detectar também, que assim, a pessoa quando ela escreve, ela tá meio zangada com alguém, tem umas indiretas, né? E o texto da IA é sempre mais bonzinho. É, Né? bem. É isso mesmo. Que demais, gente. Bela conversa. Domênico Massareto, estivemos aqui com um mito, um mito. Obrigado, valeu pela presença. Olha, quero volume 2, senão a gente ficaria aqui conversando, nem chegamos em Cannes ainda, Não é? não é? Pede pro Nossa, pessoal deixar nos comentários aí se quer a parte 2. sim, nossa, quanto papo a gente ainda tem. Mas vamos ficando por aqui, quero agradecer também a Ale Garcia. É uma honra, cara. Eu que agradeço. Obrigado, Abrade. Tamo aí quando precisar. Joyce, todo mundo aí. E cara, vamos explorar, Rain. Vamos, Fiquei curioso, hein? vamos. Nós vamos Eu já quero... tomar um café agora com o Dom. Boa. Meus amigos, se você ainda não é associado à Brad, aproveita, tira uma foto desse QR Code, venha fazer parte e colaborar com a evolução desse mercado que só cresce. Meus amigos, obrigado e até a próxima!